Ok, então vamos lá, já que agora a gente começa um novo formato, uma nova configuração, tudo do meu lado, não na minha frente. Acabou a briga. Já é novo, já está diferente, né? Uhum. E nessa nova configuração, então, a gente começa a testar esse formato em que nós trazemos um convidado, uma convidada. Hoje estamos aqui com a Sandra. Eu nunca sei se é Sandra Serafim Vieira ou Sandra Vieira Serafim. Sandra Regina Serafim Vieira. Sandra Regina Serafim Vieira. Uhum. E, incrivelmente, assim, surpreendentemente, somos um trio de nativos. Oi, oi, oi. Olha aí, ó. Oi, oi, oi. Cá estamos nós, três manezinhos reunidos na mesma mesa, com um cafezinho, uma aguinha, para uma conversa. Então, nesse novo formato, quer explicar, João, como é esse novo formato? Quer que eu explique? Posso explicar? A gente tinha Uhum, conversado, né, já lá no começo de trazer pessoas com as suas experiências, né, nos processos e como enfrentaram determinadas situações da vida. E essa era a nossa ideia inicial, né? uhum. Começou aí, essa Começou aí? conversa toda do podcast, Sim. né? E, e daí a gente foi experimentando, experimentamos a gente conversar e dessa vez a gente decidiu que seria uma boa, né? Trazer essa pessoa para a conversa, né? Sim. E daí a Eva, né, convidou a Sandra para estar aqui para a gente fazer essa conversa que também será uma descoberta para nós, né? Sim. Que é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Uma nova experiência. Então, estamos aqui, para quem não nos conhece, eu, Eva Torres, Eu, João, João Januário isso. e a Sandra, que é a nossa convidada. E lá no começo a gente tinha falado que uma das propostas de estarmos numa conversa, numa conversa em formato de podcast, era justamente ter pessoas reais, com histórias reais junto de nós, para que a gente pudesse fazer uma reflexão a respeito de como nós estarmos inseridos na vida e lidarmos com a vida a partir do que ela nos traz como proposta, né? E aí, a Sandra é uma dessas pessoas que eu tenho acompanhado e que tem estado perto de mim já há bastante tempo e recentemente passou por uma experiência bem diferente e bem surpreendente e foi capaz, né, de tirar proveito dessa experiência, né? Então, lidou com a vida, olhou para aquilo que a vida estava trazendo como uma experiência surpreendente, impactante, dolorida, mas foi lá na sua caixinha de recursos e encontrou um jeito de estar, né? E de não sucumbir, e de não entristecer, né? Entristecer pela experiência, talvez, mas não entristecer-se com a vida, né? E nem consigo mesma. Então, por isso que a Sandra hoje nos acompanha aqui nessa conversa. E acho que a gente poderia começar, Sandra também, se quiser se apresentar, né? Até eu fiquei curioso para saber como é que vocês se conhecem, há quanto tempo vocês se conhecem já. Ixi. E talvez trazer isso a gente pode também conversar um pouco, né? Sobre o que foi essa experiência também, né? Uhum. Quer contar como a gente se conhece? Quero sim. Então, eu me chamo Sandra, eu estou com a Eva há mais de 10 anos. A gente se conheceu num grupo terapêutico. Nós éramos só mulheres nesse grupo. E depois de um tempo de terapia, a Eva propôs algo que eu achei inusitado, que era caminharmos juntas em Santiago de Compostela. Eu falei, uau, não tenho dinheiro. Foi o meu primeiro comentário. A Eva disse, se tu quiseres, tu vai criar uma forma de a gente ir para esse caminho. E eis que fui a última a comprar passagem, mas estávamos lá, em 15 mulheres fazendo esse caminho. Então, estou com a Eva há muitos anos, várias ferramentas do meu caminho a Eva me possibilitou conhecer,
fazer treinamento, abriu portas para que eu pudesse passar esse momento que daqui a pouco eu vou contar, que foi um momento, uma experiência bastante delicada, desafiadora e rica na minha vida. Que bom, né? Eu já tinha até me esquecido que o nosso encontro é a partir do grupo terapêutico e que a experiência mais marcante nessa primeira etapa da nossa trajetória juntas foi o Caminho de Santiago. Então, a Sandra faz parte do primeiro grupo que caminhou junto comigo para Santiago de Compostela. A gente fez uma viagem de 22 dias e caminhamos em torno de 300 quilômetros de Astorga até Santiago. E acho que tu esqueceu de um detalhe bem importante. Eu acho que o detalhe mais importante não é que tu não tinha dinheiro, assim, sobrando para aquela experiência, mas era outra coisa. Sim. Ir para Santiago caminhar implicava em voar 10 horas primeiro. Verdade. Né? E a Sandra, em 2012, 2013, então, quando a gente fez o caminho, a Sandra ainda tinha medo de avião. Eu nunca tinha voado. Nunca tinha voado. E aí, já nessa época, a Eva tinha me possibilitado conhecer as constelações familiares, e aí me levou para um treinamento. Já tinha iniciado o treinamento com o Décio e a Wilma. E aí, nesse treinamento, a minha primeira constelação foi a minha fobia de lugares fechados. Então, possibilitando também mais uma cura aí. Uhum. E um recurso que provavelmente nessa última experiência impactante também foi usado, né? Foi, sim. Uhum. As constelações foram um divisor de águas na minha vida e eu a uso todos os dias. E tenho inúmeras experiências assim de cura, de melhora, de expansão de consciência na minha vida. Por exemplo, o caminho, eu poderia ficar aqui falando o dia todo sobre o caminho, porque o caminho foram muitos os desafios. Eu fiz, então, esse meu primeiro voo. E fiz o primeiro voo sozinha, de São Paulo de Floripa a São Paulo. Lá a gente voou juntas, as 15 mulheres, o voo internacional. Então, assim, muitas experiências com relação a esse meu medo. Também a questão de nunca ter passado longe do meu filho, que também passava por um tratamento médico bastante sério e que eu precisava exercitar a confiança no pai dele, né? Para ficar cuidando dele, cuidando do medicamento. Se afastar. E se afastar de todo esse lugar que eu me achava indispensável. Tinha a ilusão de ser indispensável e imprescindível na vida das outras pessoas. Então, tu imagina, João, que nós então fizemos toda a construção da viagem, o planejamento da viagem, e como a Sandra foi a última a comprar a passagem, quando ela foi comprar a passagem para o voo, para o trecho nacional, ela não comprou no mesmo voo que nós havíamos comprado. Então, a estreia dela no ar, num lugar fechado. Não tinha ninguém para segurar a mão? Não tinha ninguém para segurar a mão. Eu só vou fazer uma correção aí. Ela foi cantando Belchior. Na verdade, eu fui com a Tina, que nós compramos por último, esse trecho de São Paulo, e voltei sozinha. Tá. Sim. Que a vida é muito generosa comigo, ela vai me dando essas possibilidades de me afofar mesmo. Então, eu fiz com a Tina, depois com as minhas mães, as minhas líderes e as minhas manas, e aí sim, na volta que eu já estava bem afofada, eu pude fazer o retorno sozinha. E Sandra, não sei se a gente poderia entrar um pouco mais na tua questão que tu trouxe, né? Eu também, a Eva, eu acredito que te acompanhou nesse processo, né, Eva? Quando, dentro desse suporte, dentro do processo da Sandra. No último evento agora? Isso. Estive por perto, Isso. sim. De alguma forma estive por perto, fisicamente pouco, mas fisicamente não fiz um acompanhamento tão de perto, mas na conexão, através de mensagens, através de notícias, o tempo todo bem conectada, assim. Mas para mim, eu não sei o que é, né? E eu também fico curioso, assim, de descobrir o que foi esse impacto, né? Eu me lembro, já te passando a palavra, mas eu me lembro, uma vez a Eva falou no nosso primeiro
no primeiro episódio, né? Que certas mudanças na vida precedem um impacto, né? Muito grande. E gostaria de saber se foi um pouco por aí que aconteceu contigo. Foi uma paradinha obrigatória para revisão de rota. Eu tive um AVC na semana do meu aniversário e eu não sabia que era um AVC, ninguém imaginava. E ele fez com que eu parasse toda a minha vida e repensasse o que aquilo significava e para onde eu estava caminhando, enfim, o que eu realmente queria, o que a Sandra precisava naquele momento. Precisava dizer sim para a doença em si, precisava dizer sim para minha mudança de ritmo, precisava dizer sim para o meu medo de ficar sozinha, precisava dizer sim para um padrão, uma performance que eu já não precisava mais, que podia abrir mão. E ficar vulnerável nesse lugar que é bem desafiador. O AVC, ele me trouxe o bom e o difícil, né? Então, eu senti a Eva sempre perto, embora tu digas que não. Sei o quanto é difícil tua agenda e tu esteve na minha casa por mais de uma vez. E também senti a tua presença através de todas as pessoas que a gente tem contato, dos grupos terapêuticos e tal, porque elas me traziam, né, o amor e a preocupação da Eva. E aí eu exercitei também receber, que é um lugar meu difícil, porque eu queria sempre dar, né? Era muito mais fácil para mim, e ainda é um pouco mais fácil eu dar, mas eu estou muito mais aberta a receber. Eu recebi durante uma semana presença 24 horas das pessoas que caminhavam comigo nesse mundo de autocuidado, autodescoberta e autorresponsabilidade. E aprendi a ser cuidada, aprendi a ficar frágil, aprendi a me repensar através do AVC. E já ouvi de várias pessoas, o que eu também já fiz, é um agradecimento ao AVC. É difícil agradecer a doença, mas quando a gente pensa na doença como uma possibilidade de a gente se repensar, e também como uma criação nossa, porque durante a pandemia inteira eu trabalhei muito. Isso é bem importante ressaltar, né? Sandra é uma trabalhadora brutal. Ela é uma pessoa que gosta do ritmo acelerado do trabalho, ela tinha, né, muitas atividades, trabalhava muito, né? E no momento em que o AVC se instalou, no momento que o AVC aconteceu, ela estava alucinadamente comprometida com o trabalho dela. Isso. Eu sou funcionária pública, né? E estava trabalhando 12 horas por dia e tinha uma missão que era cobrir uma colega que era a nossa chefe e que estava saindo para ganhar bebê. Eis que a vida é tão louca que eu fui para o setor e comecei a aprender o serviço com ela. E na semana seguinte eu saí para minha última semana de formação do Pathwork, da primeira etapa. E ela caiu, teve que se afastar. Quando eu retornei, ela já estava afastada e eu acabei também me afastando, né? Porque inicialmente o AVC, eu tinha uma dor muito forte na nuca e fui para um ortopedista e ele falou que era estresse. Eu aceitei, né? Porque estresse sempre tem aí. Estresse é uma coisa super boa de aceitar, né? Porque é uma boa explicação, né? Uma dor na nuca... Tem até um valor, né? Não, é ótimo. Uma dor na nuca, ortopedista, estresse. Perfeito. Mas olha que eu pensei Fica bem acomodado, né? Fica assim. bem tranquilinho. Mas olha que eu pensei que foi um presente, porque quando eu fui nessa primeira consulta, era 28 de março. E 31 de março eu fiz aniversário. E a minha única comemoração foi no meu espaço de trabalho. Porque eles, enfim, chamei as comidinhas lá e a gente comemorou juntos. E depois eu adoeci muito, já estava com muita dor. E eu não consegui mais comemorar. Então, também tem um bom, né? Se já tivesse recebido o diagnóstico de AVC, não teria comemoração em 2022. Não teria. É interessante, né? Quando... eu imagino, Sandra, assim, né? Que
ver essa experiência de longe é uma coisa, mas passar pela experiência é algo um pouco diferente, né? E é para mim um aprendizado ouvir para as pessoas como é que é entrar em contato com essa informação quando ela chega, né? Porque, de certa forma, é um momento, imagino eu, de muita incerteza, né? Porque só vem o diagnóstico e, de repente, vem toda a tensão da nossa fantasia, do que vai ser, como aquilo ali vai ir adiante, né? Então, gostaria de ouvir um pouco para ti como é que foi encontrar um centro estando fora de um ambiente seguro, né? Que é essa hora que a gente enfrenta um diagnóstico. Sim. Então, João, eu sempre tive uma questão de fé muito forte na minha vida. Desde criança eu lembro que em algumas situações bastante desafiadoras, eu me imaginava num túnel escuro, mas eu conseguia ver a luz no fim do túnel. Isso permeia a minha vida. Então, quando eu tive AVC, eu nunca pensei no pior. Eu não pensava na morte. Eu pensava na possibilidade de eu me reinventar. Pensava o que ele quer me trazer. Porque eu já tinha vivido também algumas experiências quando durante o treinamento de constelação familiar eu tive um nódulo de mama. E eu lembro o quanto eu tive que olhar para esse nódulo como um presente. E agradecendo que essa parte pudesse ir e eu pudesse continuar o meu caminho integrando todo aquele aprendizado. O AVC para mim veio como essa possibilidade do que eu criei e o que eu preciso mudar de rota e a possibilidade dessa paradinha sagrada para eu fazer isso. Então, tive medo da morte. Eu acho que passou todos os sentimentos por mim. Medo, angústia, essa questão de depender. Ansiedade por não estar podendo ter o ritmo, o seu próprio ritmo atendido, né? E eu me cobrava muito por não ter conseguido o combinado profissional, que era ter mudança de setor para cobrir a saída da minha amiga, que estava indo ganhar bebê. E, inclusive, tem um dado muito louco que ela tinha programado a cesárea para dia 12 de abril. E no dia 7 de abril eu entrei no hospital e fui diagnosticada de AVC. E no dia 7 de abril ela ganhou o bebê. Nós saímos juntas. Então, assim... E aí provando mais uma vez de que essa ilusão que a gente tem de que somos insubstituíveis ou imprescindíveis ou que a roda para se a gente não estiver ajudando a movimentá-la, não é verdadeira, né? Não é. Tudo acontece. Sim. Né? Apesar de nós e para além de nós, com a nossa presença ou com a nossa ausência, acontece. Né? Tomando essa imagem para nos ajudar a clarear isso um pouco, que é o trabalho, o serviço público, ou o privado que seja, mas qualquer tipo de trabalho é muito maior do que nós, né? Sim. E hierarquicamente, energeticamente, hierarquicamente, tudo vai continuar, apesar da nossa ausência. Então, esse acho que foi um aprendizado bem interessante, Sandra, nesse momento, né? Porque tudo estava milimetricamente programado, revisado, refinado para que a ausência de uma mamãe não impactasse no trabalho. Então, alguém como a Sandra, tão disposta, se coloca à disposição, e aí tudo milimetricamente ajustado para o controle daquele momento ser total. Aí vem a vida E aí vem a vida e diz, então, eu aqui... Não me consultaram. Eu aqui do alto da minha sabedoria, eu aqui do alto da minha autonomia, eu aqui do alto de quem sabe de tudo e de todos, e cuido a todos por igual. Vou aqui me movimentar de um jeito não esperado, né? E aí vem essa surpresa. E a Sandra, né, não teve medo da morte, mas poderia ter morrido, porque foi uma situação bastante grave, né? Bastante grave. Visto o tempo em que ela
que ela está recebendo para se recuperar, né? Sim. Afastada do trabalho até agora, Sim. né? Para poder se recuperar integralmente. Sim. Então foi um convite muito, a vida trouxe um convite muito claro de parada, né? Tu estava falando, né? Me veio aquela frase que eu não sei de quem que é, já falaram que é do John Lennon, já falaram que é de não sei o quê, mas a frase é boa. A frase é boa de toda forma. Dependendo de quem falou. Não é nossa. Não é nossa. Já vamos deixar claro para ninguém achar que a gente está Pode plagiando. ter sido o seu Juquinha lá do barzinho, não Sim. sei, mas a frase é boa. Que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Exatamente. Então, Uhum. sim. E uma coisa que eu fiquei ouvindo, Sandra, que eu acho interessante, porque na constelação e no conhecimento sistêmico, quanto mais a gente se envolve, isso fica mais claro, né? Mas que tu falou que essas questões que te aconteceram foram presentes. E às vezes eu fico imaginando, né? Quando as pessoas não têm ainda essa visão ou ainda estão se caminhando para essa visão, como que estar sob risco de algo pode ser um presente, né? Como é que tu percebe isso? Então, para mim, ficou, acho que mais fácil por tudo que eu já tinha caminhado. Mas não quer dizer que a gente tenha todo esse conhecimento, que a gente não tenha a nossa humanidade também. E que tudo não permeia a nossa vida, né? E, por exemplo, no meu caso, eu precisei ouvir muitas vezes: Sandra, tu corre risco de vida. Porque eu acho que eu precisava respirar nesse lugar de que eu preciso realmente ressignificar algumas coisas. Então, eu também tenho um padrãozinho de amenizar os meus sofrimentos, né? Então, para cada situação a gente pensa assim, o que essa oportunidade quer me dizer? Para algumas pessoas, eu acho que a gente tem que ter amorosidade e o respeito com o tempo dela. Ela está no senso comum e, como diz aí uma das outras professoras nossa, para que a gente dê um passinho lá na frente do futuro, alguém tem que sustentar o passado. Então, tá tudo bem nesse lugar. É um pouco difícil, sim, quando a gente ama uma pessoa e vê ela passar por um desafio desse e ela não aproveitar do jeito que a gente imaginaria que seria o melhor. Mas aí também tem uma soberba de a gente achar que sabe o que é melhor para o outro, né? Eu acho que tu tá falando, quando tu falas que o AVC foi um presente, né? Que também é a isso que tu te referes, João. O AVC é um presente no sentido de que sem ele, ou com algo mais leve, a parada e a retomada, retomar a própria vida nas mãos, né? Retomar a vida nas próprias mãos, não seria possível. Sim. Então, só com algo que impacte. E mesmo assim, é verdade o que a Sandra diz, ela não se rendeu bem de pronto. Ela demorou a se render, ela precisou ouvir muitas vezes os médicos dizendo: Sandra, tu corres risco de morte, para não falar de vida. Tu corres risco de morte. É possível que tu não te recuperes se tu não tomas cuidado, né? E ela precisou de assistência 24 horas por dia para poder caminhar do quarto até o banheiro, por exemplo. Sim. E ela resistiu um pouco a isso, né? Até que, aos pouquinhos, foi se dando conta de que não era aquela que iria cuidar, mas aquela... Não iria cuidar nem de si mesma, nem de nada, mas aquela que seria cuidada, né? Sim. Sim, passei por todo esse momento, né? De realmente ter consciência ampliada da gravidade do que eu vivia. Mas aí também tem esse lado em mim que dizia, ok, é grave, mas não é o meu momento de morte, é meu momento de vida. E eu sempre pensava que eu vou aproveitar esse momento, vou ressignificar. Então, as pessoas não entendiam muito o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Eu lembro que muitas pessoas chegavam, não faz isso, não faz aquilo. Eu falava, é fisioterapia, lavar louça é fisioterapia. Eu me esforçava para fazer cada coisa que buscasse eu me repensar que o simples movimento que eu estava fazendo era sagrado. Então,
tudo para mim era muito valioso. E lembro o dia que a Eva esteve lá em casa, que ela falou, eu pensei que eu ia te encontrar assim de camisolinha. Ela tava toda bonita de vestido, assim, sabe? Tipo, opa! Não era pra gente estar doente aqui, não? Eu vim fazer uma visita para alguém que tá doente. Então, e eu já estava parada, para mim já era muito, né? Uhum. Então, assim, eu estava parada do comando da minha vida. E naquele momento em que eu me sentia totalmente sozinha e responsável por mim, parar era muito difícil. Então, tive que respirar nesse lugar, tive que confiar que eu poderia aprender muito com esse momento e sair daí com uma riqueza. Eu ainda estou aprendendo, ainda tem muita coisa que eu vou descobrir após o AVC, porque eu ainda nem retomei meus trabalhos normais, o meu ritmo ainda não é o mesmo de antes, ainda tenho desafios físicos, imperceptíveis para os outros, mas para mim bastante perceptíveis, então tem tudo junto e misturado. E, então, há muito que a gente sabe que as doenças, elas vêm mesmo com uma proposta de vida, né? Nós, equivocadamente, sempre nos relacionamos com a doença como uma proposta de morte, né? Como uma proposta de desfazimento, quando, na verdade, cada doença vem com uma proposta de refazimento, né? E isso esse que é o presente. Então, nós nos darmos conta que toda doença, quando se instala, ela vem com essa possibilidade de nós retomarmos o nosso viver por uma outra perspectiva. Então, muito mais que um convite à morte, a doença é um convite à vida, né? Porque para morrer, nós não precisamos adoecer. Para morrer, a gente precisa só parar de viver. E parar de viver acontece assim, pá, parou de viver. Estava ali gravando um podcast e morreu, né? Ou estava e morreu, ou estava e morreu. Então, para morrer, nós não precisamos adoecer. Para morrer, nós precisamos apenas parar de viver. Para retomar a nossa vida, às vezes a gente precisa adoecer. Então, é nesse sentido que a doença chega como um presente, porque a doença, ela vem sempre com essa mensagem embutida. Há um caminho, há um trajeto central, principal, que você não está seguindo. Está seguindo talvez bem pertinho desse trajeto principal, mas está seguindo numa via paralela, numa marginal. Então, a doença, invariavelmente, e eu falo isso de um lugar bem seguro, porque estive durante 18 anos acompanhando pacientes com doenças degenerativas e seus processos emocionais de cura e de refazimento. A doença vem sempre com essa mensagem embutida. Vamos, assim como se fosse, vamos reorganizar? Vamos reestruturar isso que tu chamas de tua vida? Tem um ponto aí que precisa ser olhado, revisto. E, às vezes, é fato que o processo físico já caminhou um pouco e nem sempre a gente consegue se reestruturar e se restabelecer totalmente do ponto de vista fisiológico, físico, né? Porque às vezes então, a gente precisa, por conta de uma doença, passar por uma cirurgia, né? E essa cirurgia vai então nos tirar uma parte do corpo. Marcelo, tem uma pessoa ali. Nos tirar uma parte do corpo, ou a gente vai fazer um tratamento que de alguma forma vai nos deixar em precariedade. Isso é uma parte do que pode acontecer, mas
independente de como o nosso corpo reage ao tratamento ou de como o nosso corpo se refaz do adoecimento, a doença sempre é um convite à vida. Uhum. E até se a gente tiver pouco tempo, Uhum. né? Porque não importa muito o tempo que a gente tenha. Importa que a gente use o impacto da doença, o impacto de um diagnóstico para essa retomada. Né? Quando fala da doença, assim, né, que eu acho interessante, eu acho que até o exemplo da Sandra deixa isso bastante claro, né? Ela vem e ela chacoalha com o teu hábito dominante. Ela te tira daquele cenário conhecido. Porque tu tem que se adaptar a algo novo que apareceu, né? E às vezes esse incentivo que a doença dá, a gente não faz autonomamente, né? A gente não vai buscar, não, agora eu quero mudar. E às vezes se faz, demora anos até chegar, né? Fica postergando e tal. Eu me lembro de um autor alemão que ele fala disso, né? Do Roger Dahl, que ele fala que quando a gente está numa situação de doença, num sintoma, é muito interessante olhar para aquilo que a doença faz, te obriga a fazer. Uhum. Porque ele tem uma grande informação de onde que ela está tentando te apontar, né? Então é interessante ver, tem doenças que limitam a alimentação, tem doenças que limitam o movimento, tem doenças que limitam o contato, né? Uhum. E sempre nesse lugar tem um lugar para a gente descobrir o que essa doença está talvez sugerindo para a gente, né? Sim. E é tão interessante que eu acho que é bem isso que como tu falou, Eva, né? O chacoalho de uma doença às vezes é tão forte que ela faz o trabalho de desmontar para a gente possa pegar as pecinhas e começar a botar, né? Uma em cima da outra. Perfeito. E, sim, o que a doença traz como consequência é bem importante ser olhado, como tu falas, João. No entanto, invariavelmente, a doença faz uma coisa com todo mundo. Com todo mundo que adoece, a doença faz algo comum a todos, que é parar. Todo mundo que adoece, para. E aí, até por isso que talvez a gente, quando ganha um diagnóstico, imediatamente é elevado à categoria de paciente, né? Aquele que precisa treinar a espera. Né? Então, esse é a grande mágica da doença. Ela vai fazer com que todo mundo pare. Independente dos compromissos. Independente dos compromissos, Eu tenho uma reunião às 5. Não importa. Eu tenho uma viagem amanhã. Não importa. Eu sou presidente de um país ou de um time de futebol. Eu sou mãe. Eu sou profissional. Eu sou funcionária pública. A minha repartição depende da minha vitalidade. E aí a doença fala, não, parou. É aqui, parou. Parou. E aí é nessa... E isso é a grande sacada. Porque quando a gente para por conta de um diagnóstico, é a oportunidade que a vida está dando. Esse é o presente. A vida está dando essa oportunidade de eu poder olhar para a minha vida e dizer... preciso o quê? Aonde que eu preciso ajustar? Que ajuste precisa? Que ajuste precisa ser feito? E para esses ajustes a gente precisa de tempo, a gente precisa de tempo consigo mesma, né? E aí esse é o benefício, esse é o presente, né? É claro que ninguém quer ficar doente, Não. né? Mas, ao contrário do que a gente vem achando nossa vida inteira, a doença é um investimento da vida nessa vida. É um investimento da vida, da vidona, da grande vida, da grande força criadora, criativa, para cada uma das vidinhas, né? Porque é verdade, a gente pode só um dia morrer. A gente não precisa adoecer. Quando a gente adoece... há uma revisão de rota sendo proposta. Né? A doença só acontece em vida. E a doença só acontece em vida. Não acontece em outro lugar. Não acontece em outro lugar. E eu acho importante destacar que a gente cria a doença, né? A gente cria a doença consciente ou, na maioria das vezes, inconscientemente, né? Mas, assim, eu tenho muita noção de que eu criei a doença por alguns fatores, né? Um deles é
o meu desejo de dar uma parada. Muito Já louco, existia. né? Já existia. Eu trabalhei muito durante toda a pandemia e tinha, assim, uma agonia de não poder ficar como a maioria das pessoas, descansando em Vendo uma home, em série. outro ritmo. E eu falo, É importante lembrar que nossa, Sandra não teve home office, praticamente, né? não, a gente Não. parou uma semana de toda a pandemia. O resto, a gente estava em presença total. Eu não tive Covid, então foi, assim, muito bom. Trabalhamos bastante, mas também tinha esse lugar de quem queria descansar. Eu pedi isso para a vida, não soube pedir, não fui muito clara de qual paradinha eu queria. Então, esse é um fator. O outro fator é que, nesse ritmo acelerado, eu também tenho, apesar de já ter diminuído, mas eu preciso dizer que ainda tenho uma dificuldade de respeitar ritmos. E eis que o meu ritmo não é mais o que eu gosto. Então, aí tá um desafio grande, né? Tu ainda não gostas do novo ritmo. Eu tô aprendendo a conhecer ele, a ressignificar. Não posso dizer que ainda a gente tá totalmente de bem. Super amigos. Super amigos, porque, claro, que a cada dia é muito mais fácil lidar com esse ritmo, mas é um desafio, sim. Porque a minha linha de raciocínio era muito rápida. Eu dirigia muito bem e muito rápido. Dirigia muito bem. Então, todos esses lugares que eu fiquei meio dependente e que mudou, né? Eu sinto saudade da Sandra de lá, mas tenho e não tenho também é uma verdade. Então, eu tô aprendendo a me conhecer e a gostar desse novo lugar. E também a pedir ajuda, né? Então, eu recebi um sinal dos céus, que eu também tenho isso, eu sempre sinto a presença dessa energia maior de amor na minha vida, sempre. E através das pessoas. Então, eu tive imediatamente um grupo que se formou para me ajudar 24 horas, e o suporte das minhas irmãs, e o suporte de toda essa linha da Eva, de Do toda a teu linha filho. do meu filho, todo mundo assim rapidamente ali para mim Se cuidar, organizou. para me ajudar, e de uma forma tão amorosa, que a vida chega e diz para mim: Sandra, tu não tá sozinha. Porque eu também me sentia sozinha. Às vezes, essa sensação de que eu tô no meio de todo mundo e tá todo mundo junto, mas eu tô sozinha. Então, tudo isso eu tô ressignificando. São presentes. Como eu disse antes, algumas coisas eu já descobri, já consigo identificar. E imagino que muitas outras vão aparecer como ganhos desse processo, né? Sim, é um antes e um depois, né? É um antes e um depois, E eu não sei, a minha visão, né? Quando a gente tem esses grandes acontecimentos na vida, a minha curiosidade é se para ti este foi um momento solitário. Ou se tu se viu solitária dentro dessa experiência em algum momento. No início, eu não me senti sozinha, no início. Mas nesses últimos meses, apesar de eu estar com todo mundo, eu me senti sozinha. Porque eu preciso desse momento para entender que eu tenho a força necessária para passar os meus processos. Porque uma das minhas grandes dores também é o medo de ficar sozinha. Daí eu não vou entrar muito na história, mas eu tenho um irmão gêmeo não nascido, e essa ideia de sempre estar precisando de uma parceria, né? Mas essa oportunidade que a vida me dá agora, de me sentir esse lugar de estar sozinha, mas ao mesmo tempo fortalecida e confiante de que eu dou conta, é o caminho que eu tô começando a experimentar nessa nova fase da doença agora, vamos dizer assim, pós-AVC. Porque inicialmente é aquele momento físico em que eu tô descobrindo o que em mim não tá funcionando, tô fazendo fisioterapia, eu tô indo em médico, eu tô fazendo exames, eu tô recebendo muita gente, muito amor, muita presença, e tá tudo ainda bastante acelerado. E olha que louco que é, né? Que a doença me tirou de um ritmo, mas eu ainda me sentia muito em ritmo. Às vezes eu não tinha agenda para ficar sozinha. E eu tive que construir isso também. E aí, a rede de apoio dela foi tão potente no primeiro momento que ela teve que começar a se reorganizar para não ficar sendo muito ou intensamente cuidada, para poder ter espaço para ela Experimentar nesse lugar. se experimentar, né? É. E fugiu aqui uma coisa, mas acho que eu retomo,
que é a importância dessa rede de apoio, né? Porque agora, por exemplo, tu podes te sentir em algum momento sozinha, mas tu sabes que a tua rede está montada. Gente, né? Tu podes, a qualquer momento do dia ou da noite que tu precisares, tu vais encontrar muitas pessoas disponíveis para estar contigo em algum nível de contato, né? Pode ser fisicamente, ou por mensagem, ou agendar um médico, ou te dirigir para algum lugar, né? Sem exagero, a minha frase é: todo centavo investido em terapia vale a pena. Sim, porque isso é bem... reflete na minha vida, em tudo que eu tenho agora. Todo suporte emocional e todo suporte de presença. Não tem um dia que não tem uma pessoa perguntando se eu preciso de algo, se eu tô junto, me mandando um beijo, um abraço, se fazendo presente. Não tem um dia, né? Esse processo de se sentir sozinha é um processo meu mesmo, né? Aquele da questão de ter um gêmeo não nascido, que é um vazio constante. Ininterrupto. É um lugar que eu preciso sentir e também reaprender a lidar com isso. Sim. E acho que tu falas, sem exagero, que cada centavo gasto na terapia... Vale a pena. Vale a pena, porque isso também aconteceu, né? A Sandra criou nesses anos de autoinvestimento, autoconhecimento, ela criou um grupo de pessoas tão próximas, né, que foram justamente essas pessoas que se mobilizaram nesse momento. Então, o processo terapêutico da Sandra deu a ela os recursos e as pessoas. Sim. Né? Duas coisas sagradas, sem as quais eu não estaria aqui, certamente. Né? E os recursos são muitos, a cada dia. E assim, aí eu volto lá sempre a minha imagem do Caminho de Santiago, porque recentemente a gente fez um encontro na casa de uma das amigas, a Elvirinha, para falar de Santiago, para falar das nossas conquistas, dos nossos momentos e inclusive ela vai fazer aniversário em novembro. Acho que vai ter outro, né, Elvira? Mas eu tô pensando como a gente está até hoje juntas. E isso que a Eva trouxe, às vezes, não com muita frequência física, mas com muita intensidade e a certeza de que o amor e toda a nossa experiência nos fortalece para quando a gente encontra, como se fosse ontem, que a gente estava junto, sabe? Tem uma intimidade sagrada e tem também um suporte para qualquer momento das nossas vidas. Eu fico, assim, quando eu ouço essa palavra, me veio a família como o primeiro sistema, sempre, né? Mas é interessante que talvez esses grupos terapêuticos e pessoas, não só grupo terapêutico, mas pessoas que compartilham grandes acontecimentos, dia a dia, também é uma comunidade de destino, né? De alguma forma, um destino é compartilhado ali, né? E isso também é um sistema poderoso, né? Muito. Sim, muito poderoso. Rede de apoio é algo muito importante nas nossas vidas, né? Além dos recursos que a própria rede de apoio os recursos que vão sendo compartilhados na rede de apoio, mas na hora em que tu te sentes precisando de algo mais, alguém da tua rede tem aquele algo mais, né? Que seja o contato de um médico, que seja um dia de folga disponível para ficar contigo, alguém que... sempre alguém tem um recurso. Então, de novo, enfatizando aquela ideia de que a vida se faz em grupos. A vida não se faz no sozinho. Porque a gente se deu conta lá muito cedo de que não sobreviveríamos sem a presença do outro, né? E é interessante, nessas questões de doença e de momentos muito desafiantes, o simples fato de verbalizar para alguém que realmente te escuta, para mim, pelo menos, já é 50% do caminho andado, né? Sim. Parece que algo se abre pelo simples fato que outra pessoa te vê na tua realidade e te compreende. Né? E é bem isso, os recursos foram muitos, assim, desde uma pessoa que indicava alguém para fazer comidinha, outra que ia para passar a tarde, outra que ia para me ouvir, sabe? Então, eu ganhei muito, realmente. Sim. Bom, acho que essa conversa pode tomar muito tempo aqui, mas acho que a gente pode ir arredondando para chegar no final dessa primeira conversa
né? Acho que a Sandra é uma boa convidada para uma outra conversa, talvez sobre o Caminho de Santiago. Vou adorar. Ou qualquer outro tema. Te parece, João, que a gente pode ir arredondando para chegar no final? Sim, eu sinto, me fica muito, quando fala das doenças, né, me fica muito a frase que eu acho que pode ser desafiante para algumas pessoas, mas que eu acho que é um bom norte, né? Que a doença está a serviço da vida. Sim. Uhum. Sim. Então, talvez a gente... É tão interessante quando a doença entra na nossa realidade, o nosso primeiro impulso é de exclusão, né? Uhum. E o sistêmico ensina isso, né? Aquilo que eu excluo vem com mais força. De alguma forma, ele se torna a nossa realidade com mais força ainda, né? Uhum. E quando a gente consegue olhar, talvez, para a doença como algo a serviço da vida, fique mais fácil integrar o processo que ela está convidando a gente, talvez, né? Sim. Acho que isso é um bom... Sim, essa é uma boa reflexão. Então, tem um livro que se chama A Doença como Caminho, né? Então, esse título desse livro resume um pouco essa nossa conversa, né? A doença é um caminho. E um caminho a ser percorrido por alguns de nós, não por todos, né? Nem todo mundo vai retomar a sua vida, vai retomar a sua trajetória a partir de uma doença. Mas quando ela chega, ela tem que ser olhada mesmo como uma oportunidade, como um convite ao refazimento, né? E não ao aniquilamento, como a gente comumente encara. Sandra, a gente esqueceu de te perguntar algo. Tu gostarias de falar algo mais para nós? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui me trazendo. É bem desafiador para o meu perfil. Vulnerabilidade é algo bastante desafiador, mas eu acho que a riqueza da vida é a troca. Tenho aprendido muito nesse lugar que alguém pode estar nos escutando e ser beneficiado com essa conversa. Sim. Então, um convite a você que está por aí, que encare a doença ou qualquer que seja a sua experiência como uma oportunidade de se repensar. Sim. E não faça sozinho. Estamos juntos. Estamos. Te dizer que é um privilégio te ter aqui como essa primeira participante da nossa conversa e te agradecer muitíssimo. Sei do desafio, mas sei muito da tua coragem, né? E sei muito da tua vontade de compartilhar a tua experiência. Então, te agradecer muitíssimo por isso. E a ti também, João, agradecer por ter topado. Foi legal, né? Foi bom, foi muito bom. Então tá. Então, gente que tá aí do outro lado nos vendo em algum momento, o canal chama Podsoulcast. Ativa o sininho. Se inscreve no canal, convida as pessoas, compartilha o vídeo com as pessoas que tu pensas, sentes que vai se beneficiar. E também faz um comentário, faz uma pergunta para mim, para Sandra, para o João, e a gente vai se esforçar bastante para estar de olho nos comentários e poder responder o que for possível. E antecipadamente agradecer por todos que vierem um dia nos ouvir e a nos ver aqui nessa conversa. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Obrigado, Eva.